Olá, pessoal. Esse é o seminário do curso de Bacharelado em Administração Pública. Nosso polo é Cristália, o período é o sétimo, a disciplina é Auditoria e Controladoria. Nós temos o professor, o Eduardo Cabral. Os acadêmicos membros da nossa equipe é a Adriele, Roseni, Elisângela, Iraci, Maurizete Fonseca e este que vos fala, Sebastião. O tema do nosso trabalho, do nosso seminário, é governança pública. Nós podemos perceber que não é de hoje que a sociedade brasileira ela convive com um sistema político que, na opinião de muitos, é considerado ultrapassado. Esse modelo ou sistema se desdobra abarcando a gestão da coisa pública e alcança níveis não republicanos, corroendo o setor público e acaba por desaguar em ações viciadas, conhecidas corriqueiramente por todos nós, e que pode receber o nome de patrimonialismo. O patrimonialismo, depreendido aqui nesse contexto, trata-se de um modelo de domínio econômico e político. E ampliando um pouco mais à luz do entendimento do termo, no dicionário online de português, encontramos a declaração de que se trata de um tipo de organização política em que não há distinção entre bens públicos e privados, entre o que pertence à iniciativa privada, ou seja, aquilo que é de propriedade particular, e o que é propriedade do Estado. A sociedade brasileira não pode mais se sujeitar a um sistema perverso que historicamente devassa o erário público, além de causar enorme prejuízo ao cidadão no que diz respeito aos seus direitos na garantia do acesso às políticas públicas. É claro que tais mudanças não vão ocorrer da noite para o dia. É necessário um planejamento sistemático, é necessário vontade política e ampla representação e participação da sociedade. Estabelecer novos paradigmas de gestão se faz necessário nesse contexto. Também considerar teoricamente e na prática uma nova governança pública capaz de refrear o modelo atual que tantas mazelas traz a todos os cidadãos, que podemos assim dizer, no setor público, ser entendida como a busca de alternativas para a prestação de serviços eficientes, levando em conta os interesses do cidadão, destinatário único e exclusivo. O Decreto 9.203, de 2017, preconiza que a governança pública trata-se de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Para o Tribunal de Contas da União, ele destaca que a boa governança pública ou a boa governança no setor público pressupõe a observância de um conjunto de diretrizes, entre as quais podemos citar, definir claramente as funções das organizações, ter clareza acerca do propósito da organização, bem como dos resultados esperados para cidadãos e usuários dos serviços, focar o propósito da organização em resultados para os cidadãos e usuários dos serviços, certificar-se de que os contribuintes recebem algo de valor em troca dos aportes financeiros providos e certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta qualidade. O Decreto 9.203, de 2017, no seu artigo 3º, destaca os princípios da governança pública, que são 1. Capacidade de resposta, 2. Integridade, 3. Confiabilidade, 4. Melhoria regulatória, 5. Prestação de contas e responsabilidade e 6. Transparência. O Decreto 9.203, de 2017, pode ser considerado um marco no que se pretende como resposta para a sociedade brasileira, levando em conta a necessidade de mudanças e a erradicação de um sistema, como já dito, perverso em que não se diferencia o público do privado. São práticas fundamentais que advêm do interesse da sociedade, trazendo ao debate a qualidade dos serviços públicos ofertados à população.
Ainda no campo das diretrizes, de acordo com o TCU, há necessidade da garantia da accountability, que se desdobra em compreender as relações formais e informais de prestação de contas, envolver efetivamente as partes interessadas, prestar contas às partes interessadas, tomar ações ativas e planejadas para dialogar e prestar contas à sociedade, bem como engajar efetivamente organizações parceiras e partes interessadas, tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes. O termo accountability traduz em português a ideia de controle, fiscalização, responsabilização, prestação de contas, compromisso, proatividade e transparência. Avançando um pouco mais no conceito, na prática, a accountability na administração pública parte do princípio de que existe alguém ou alguma organização responsável por fazer a gestão de decisões que impactam a sociedade, os órgãos públicos e seus gestores, que deve deixar esse processo o mais transparente possível, prestando contas à população e aos outros órgãos das suas ações, gastos e políticas, aumentando a responsividade dos gestores públicos e o poder de controle da sociedade. Em face desses e de outros documentos legais, fica evidente que governança pública trata-se de um tema recente no cenário nacional, mas que deve sua proposta gradativamente se estabelecendo no sistema econômico, político e administrativo, que de longo tempo é influenciado por grupos de interesse na tomada de decisões sobre quais políticas públicas devem ser implementadas. Assim, pode-se entender que as políticas públicas eficientes são aquelas geradas a partir dos anseios da sociedade, colocadas e requeridas nos espaços representativos, mesmo executadas em consonância com o setor público. Nossas referências e muito obrigado pela atenção.